Olá pessoal, tudo bem? Vou passar para vocês hoje um treinamento sobre consórcio de imóvel, consórcio de carro, casa, serviços. Esse treinamento é desenvolvido pela ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Tá? Vocês vão ter acesso a esse material também. Vou deixar o link aqui para vocês e também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Consórcio, o que é um consórcio? Alguns dizem que ele é um tipo de investimento, tá? Mas a gente não pode ir por esse lado. O consórcio ele é mais como se fosse um financiamento mesmo, só que sem tantas exigências do cliente. Negativados podem fazer o consórcio, tá? Só que o que acontece com o negativado no caso do consórcio? Ele tem o direito de participar da cota, ele pode entrar na cota de consórcio, porém quando ele for contemplado, ele tem que já ter regularizado a situação do CPF dele. Então o negativado ele pode participar sim se ele comprovar a renda e entregar toda a documentação certinha, tá bom? A pessoa pode fazer um consórcio para comprar uma casa nova, para reformar a casa, para comprar um carro, comprar uma moto, um caminhão, fazer uma festa, uma viagem, o que ela quiser praticamente. Só precisa de, quando ela for comprar o bem, no caso de serviços, precisa que a pessoa que for fornecer o serviço, for fornecer a construção, a festa, a viagem, a pessoa ela tenha um CNPJ ativo e que ela gere uma nota fiscal em cima daquele serviço, tá? Então vamos lá, treinamento da ABAC. O que é e como funciona? O sistema de consórcios é um instrumento de progresso social que permite o acesso a bens e serviços. No consórcio, pessoas físicas ou jurídicas com o mesmo objetivo se unem para formar um capital comum, mediante pagamento de parcelas. Esse capital é chamado de fundo comum. É utilizado por todos os participantes do grupo para aquisição do bem ou do serviço desejado. A ordem de utilização desses recursos é definida por sorteio e lance. Por ser resultante da contribuição dos próprios integrantes do grupo, o consórcio é chamado de autofinanciamento. A pessoa ela se autofinancia. O consórcio ele gera um juros, a pessoa administradora do consórcio ela vai fazer uma aplicação com esse valor, é gerado um juros e aí as pessoas são contempladas para utilizar desse valor. Tá? Vamos lá. Lei dos consórcios. O sistema de consórcios é disciplinado pela Lei 11.795, de 8 de outubro de 2008, conhecida como Lei dos Consórcios. Ela trata exclusivamente dessa modalidade de autofinanciamento e é contemplada por normativas editadas pelo Banco Central, nosso Bacen, tá bom? Grupos de consórcio. Tem dois grupos de consórcio. Vamos lá. Grupo em formação. É quando a administradora ainda está reunindo o número de consorciados necessários para formar o grupo. Portanto, a assembleia do grupo ainda não foi realizada. A administradora ela tem um prazo de 90 dias para formar esse grupo, contando da data de assinatura do contrato pelo consorciado, pelo primeiro consorciado. Não constituído o grupo nesse prazo, a partir do primeiro dia útil seguinte, passando os 90 dias do primeiro contrato, o primeiro dia útil seguinte, a administradora devolve ao aderente a importância paga, acrescida dos rendimentos líquidos provenientes da sua aplicação financeira. Então, se a pessoa entrar num grupo que está em formação, um grupo de consórcio que está em formação, e esse grupo ele acabar não se formando, não vender as cotas mínimas necessárias para formar o grupo, a pessoa ela recebe o valor integral que ela pagou e mais a correção monetária com os juros que a instituição teve nesses 90 dias, tá? Um grupo em andamento. Nesse caso, a primeira assembleia já foi realizada. Na oportunidade foram deliberados assuntos importantes, por exemplo, a aplicação financeira a qual o recurso do grupo será submetido. É possível entrar para um grupo em andamento de duas maneiras. Comprando uma vaga de um atual consorciado, é uma vaga que ainda não foi vendida, por isso ela é adquirida diretamente com a administradora. Tá? Então sobraram vagas, teve as cotas mínimas para formar o grupo, sobraram vagas e a administradora está vendendo as outras que sobraram. Ou uma transferência de cota, é a cessão do contrato a outra pessoa mediante a aprovação da administradora. Então, por exemplo, eu comprei uma cota de um consórcio que ele deu andamento, que teve a cota mínima aplicada.
Só que no momento eu não quero mais continuar com esse consórcio. Eu posso vender para um terceiro, tá? A administradora do consórcio, seja HS, seja a Porto, seja o Banco do Brasil, eles têm que aprovar essa transferência, porque a pessoa ela tem que comprovar a renda, ela tem que fazer todo o processo como eu fiz para adquirir, tá? Então, é isso daí. Assembleia Geral Ordinária, AGO. Ela destina a promover contemplações por sorteio ou lance e a prestação de contas pela administradora de tudo que ocorreu no grupo desde a assembleia anterior. Então, de mês em mês, a cada 2 meses, num tempo específico, depende de cada administradora, é realizado assembleias para contar o que ocorreu, tá? Quanto que teve de rendimento no valor das cotas, e para realizar sorteios e para as pessoas poderem dar lances também para o consórcio dela ser contemplada mais rapidamente, tá? Formas de contemplação, que eu acho que é o que todo cliente vai perguntar. Todo cliente ele vai questionar, mas vai demorar muito para mim ser contemplado, não compensa, eu preciso do dinheiro para agora. Não é bem assim, tá, gente? O consórcio ele pode ser contemplado até mesmo sem nenhuma parcela paga. Isso daí acontece, a pessoa tem que ter bastante sorte, mas isso acontece. Forma de contemplação, sorteio e lance. Existem 2 formas de contemplação no consórcio. O sorteio representa a essência do consórcio, uma vez que todo consorciado em dia com o pagamento de suas parcelas concorre em absoluta igualdade de condições, bem como consorciado excluído. A dinâmica dos sorteios fica a critério da administradora e deve ser estabelecida em contrato. Algumas realizam sorteios com globos giratórios, outros utilizam os resultados da extração da Loteria Federal. Tá? Lance. Lance é o que vários clientes vão questionar, então é um quesito importante para vocês prestarem atenção. É a oferta de um valor correspondente a certo número de prestações a vencer, com o objetivo de determinar o momento da sua contemplação. As contemplações por lance são condicionadas à disponibilidade de recurso no fundo comum do grupo. Após deduzir o valor dos critérios disponibilizados por sorteio, a administradora avalia as ofertas para estabelecer quantas contemplações por lance são disponíveis. Tá? Então, dar o lance não significa que ele vai ser contemplado, porém aumenta as chances dele. O valor ofertado pelo consórcio só é pago se o lance for o vencedor, sendo a quantia abatida no saldo devedor conforme condições. Então, se a pessoa tem ali, ela fez um consórcio de 100 mil, ela já pagou 20 mil em parcelas. Ela quer dar um lance de 30 mil, se o lance dela for aprovado, o consórcio dela vai ficar faltando apenas 50 mil para ser quitado, certo? Então ela vai pagar esse valor como saldo devedor em parcelas. Se não for aprovado, o que acontece se não for aprovado? As parcelas restantes será abatida. Então, ela deu o lance de 30 mil ali, ela já pagou 20 e deu um lance de 30. Esses 30 mil, se não é aprovado pelo lance, ele vai ser abatido na quantidade de parcelas. Então, fica até mais fácil para a pessoa pegar aí o consórcio, vai ser mais fácil dela ser sorteada. Mesmo que ela não seja sorteada, ela vai receber a carta com mais facilidade. Fora isso, a gente tem o valor máximo do lance. Ele é correspondente ao valor do saldo devedor do grupo, ou seja, se o consorciado aderiu a um grupo em andamento, o valor do lance não pode incluir as parcelas vencidas antes do seu ingresso no grupo. Então, isso é óbvio, ele só pode dar o lance do valor máximo aí do saldo devedor dele. Tá? Tipos de lance. Lance aí tem umas diferenças, tá? A gente consegue dar lance aí de 4 formas diferentes. Lance com recursos próprios. É esse que eu falei para vocês. A pessoa ela tem um valor ali em mãos para poder adiantar as parcelas. Ela dá o lance, se aprovado ela já pega a carta de crédito, se não é abatido nas outras parcelas. Tá? Esse é o lance com recursos próprios. Lance embutido. O consorciado antecipa o pagamento das parcelas utilizando parte do próprio crédito. Ele dá um exemplo aqui. Se o crédito é de 50 mil, o consorciado oferta um lance embutido de 10 mil reais. Se ele for contemplado nesse lance que ele deu de 10 mil reais,
é disponibilizado para ele apenas 40 mil, tá? Então vamos pegar um outro tipo de exemplo. A pessoa ela fez aí um consórcio de 400 mil para comprar uma casa, mas ela quer o dinheiro o mais rápido possível. Ela foi lá, deu um lance de 50 mil, um lance de recursos próprios de 50 mil, não foi aprovado, ela bateu nas parcelas, ela tem menos parcelas para pagar, tá? Ela quer porque quer esse consórcio seja liberado o mais rápido possível. Ela faz um lance embutido. Ela pega 50 mil da carta que ela está adquirindo, então ela não tem mais 400, ela tem 350, e esses 50 mil é dado como lance embutido no consórcio. Aí ela sendo contemplada, ela recebe uma carta de 350 mil reais. E se ela não for contemplada? Se ela não for contemplada, não acontece nada. Tá? Os 50 mil volta, ela volta a ter o saldo devedor dela antes, normal, faltando pagar os 350 mil nesse exemplo, e a carta dela no final volta a ser 400 mil normalmente. Tem aqui uma informação importante: seja qual for o tipo de lance, o valor abatido é o mesmo, no exemplo de 10 mil. O que muda é a origem do dinheiro, se da reserva particular, ou do consorciado ou do seu crédito. Tá? Não se esqueça, o lance ele é sempre ofertado pelo consorciado, nunca pela administradora. A administradora do consórcio ela nunca vai chegar no consorciado e falar: a gente vai fazer um lance aqui para você, um lance embutido aqui para você. Eles não podem fazer isso, isso é lei, tá? Lance embutido com FGTS, tá? Consorciados de imóveis que desejam adquirir a moradia própria podem utilizar o saldo da sua conta vinculada ao fundo do FGTS. Por exemplo, se o crédito do consorciado é de 200 mil, ele pegou uma carta, ele está pagando uma carta de 200 mil e ele oferta 30 mil com o FGTS. Lembrando que ele tem que ter esses 30 mil na conta dele do FGTS, tá? A administradora disponibiliza 170 mil, descontando os 30 mil ofertados para abatimento do saldo devedor. Mas, de todo modo, o consorciado tem os 200 mil para a compra do imóvel, que são 170 mil do crédito e 30 mil do FGTS. Então, não vai ser mexido na conta dele do FGTS. Tá? Ele dá esses 30 mil, ele comprova que ele tem esses 30 mil na conta dele do FGTS e dá como lance. Se aprovado, a carta de crédito dele vai sair com 170 mil e ele vai receber da Caixa Econômica, que é quem administra o FGTS, os outros 30 mil. Então ele pega os 200 mil aí nesse caso também. Lance embutido mais lance com recursos próprios, uma combinação. Se previsto em contrato, não são todos que têm, é possível ofertar um lance sendo parte embutido e parte com recursos próprios. Aquele que eu comentei lá no começo, a pessoa deu um lance de 50 mil, não foi contemplada e aí ela quer dar mais um lance de 50 sendo lance embutido. Isso daí foi um exemplo em duas partes. Ela deu um lance na primeira assembleia, não deu certo, ela quer dar um lance na segunda assembleia. Tem o caso que isso tem que estar em contrato, algumas fazem, outras não. Se a pessoa quiser, ela tem 50 mil, só que ela quer porque quer essa liberação o mais rápido possível. Então ela quer aumentar o lance dela, a carta dela é de 400 mil. Ela tem 50 mil em dinheiro, ela vai ofertar esses 50 mil e mais 50 mil de lance embutido. Então ela está fazendo uma oferta, um lance de 100 mil reais. Tá? A carta dela sendo contemplada, ela recebe uma carta de 350 mil reais. Tá bom? Mas aí também fica muito mais rápida a contemplação. A utilização do crédito. A utilização do crédito, como eu falei para vocês. Se for um consórcio de imóvel, é somente para imóveis novos ou seminovos. Ou somente para aquisição de imóveis que tenham escritura, que tenham documentação, tudo certinho, porque tem que passar por uma aprovação. Se for para veículos, tá? Um consórcio de carro, um consórcio de moto, um consórcio de caminhão, ele é para a utilização somente na compra do veículo, porque você vai ter que comprovar para a administradora que você está comprando o veículo. Você fez ali um consórcio de moto, pegou 10 mil reais de consórcio e você quer reformar sua moto, esse consórcio não serve para isso, tá? Esse consórcio ele serve para comprar uma moto nova, tá bom?
Serviço já é diferente. A pessoa fez ali um consórcio de serviços, sendo que ela falou para a administradora que ela ia usar o dinheiro para fazer uma festa. Se por acaso essa pessoa mudar de ideia, ela não quer mais o dinheiro para fazer uma festa, ela quer o dinheiro para fazer uma viagem, ela quer o dinheiro para fazer uma reforma, não tem problema, tá? A pessoa que vai receber essa carta de crédito, ela só tem que ter um CNPJ ativo e tem que gerar a nota fiscal sobre o serviço. Tá aprovado certinho. Beleza? Vamos ver aqui. Correção do crédito não utilizado após a contemplação. A modalidade de aplicação financeira a qual os recursos do grupo são submetidos é definida pelos próprios participantes durante a primeira assembleia. Dentre as modalidades permitidas pelo Banco Central são elas: títulos públicos federais registrados pelo Sistema Especial de Liquidação de Custódia, a nossa SELIC, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, ou seja, pode adquirir um fundo de investimento ou adquirir uma cota do fundo de investimento sendo autorizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Mudança do valor do crédito do contrato. Se estabelecido em contrato, tudo isso tem que ler em contrato, tá? O cliente ele tem que ler isso daí. Se estabelecido em contrato, o consorciado pode mudar o valor da sua carta de crédito, caso ainda não tenha sido contemplado. Ele deve entrar em contato com a administradora que analisa se o grupo do qual ele participa comporta o novo valor desejado, mesmo que seja maior ou menor. Com a mudança do crédito, as prestações já pagas são recalculadas. Ou seja, ele pode ser que ele tenha que pagar uma diferença, se ele quiser um valor maior do que ele adquiriu no começo, ou pode ser que seja abatido parcelas. A pessoa foi lá, ela fez um consórcio de 400 mil, só que hoje ela quer um consórcio de 300 mil. Ela está mudando para uma cidade que os imóveis são mais baratos, que o poder aquisitivo é maior, então ela não precisa mais dos 400. O que ela já pagou vai ser feito um recálculo. Então, se a parcela dela estava sendo de R$700 em cima de 400 mil, pode ser que em cima de 300 mil a parcela seja de 600, de 500. Essa diferença do que já foi pago vai ser abatida nas outras parcelas. Então, vai ser muito mais fácil dessa pessoa ser contemplada. Lembrando, isso é só se tiver em contrato a possibilidade do recálculo de parcelas e de valor, e somente se a pessoa não foi contemplada ainda. Depois dela ser contemplada, não tem essa opção, tá bom? Prestação do consórcio. No sistema de consórcios, obrigações e os direitos dos consorciados referentes a pagamentos ou recebimentos são calculados em percentual do preço do bem ou do serviço. No caso das prestações, a cobrança pode ser realizada com um percentual fixo durante todo o prazo do grupo, ou com um percentual variável, desde que a soma dessas contribuições seja igual ao total contratado. Tá? Então tem que estar tudo em contrato, eles fazem o cálculo, tem o CET, o CET, que é o custo efetivo total, a pessoa sabe desde o começo quanto que ela vai pagar. Nisso daí já está incluso a taxa de administração, tá? O consórcio ele tem uma taxa de administração que varia um pouco, mas em média ela fica em torno de 15%. Tá, em cima dos juros. Então a pessoa já sabe quanto que ela vai pagar desde o começo. Tá, então vamos lá. Atualização do crédito e das parcelas. O valor do crédito é atualizado ao longo do prazo do grupo, de acordo com critérios estabelecidos pela administradora em contrato. Isso acontece para que o consorciado sempre tenha o poder de compra ao ser contemplado por sorteio ou lance. Então vamos lá um exemplo. Suponhamos que o consorciado esteja em um grupo de 60 meses para a compra de um veículo no valor de 37 mil. No 18º mês, o automóvel sofre um aumento e passa a custar 40 mil. Então ele não é mais 37 mil, a carta dele no início, que era de 37 mil, não é mais essa. Por conta que o veículo que ele quer comprar hoje está custando 40 mil de FIP. Ele ainda não foi contemplado e agora precisa de 40 mil, não apenas os 37, para comprar o bem. Graças à regra de atualização do crédito, ao ser contemplado, ele recebe o valor necessário para comprar o veículo, 40 mil reais. Tá? Então tem sim uma atualização, a pessoa fez o consórcio, vamos dar um exemplo,
A pessoa fez o consórcio de uma Kawasaki Ninja 600 cilindradas. Não sei o preço dela atual, mas vamos dizer que hoje ela esteja custando aí seus 25 mil reais. Tá? Daqui a 5 meses teve uma atualização, aumentou o imposto sobre moto, aumentou a procura sobre a moto, então aumentou o valor da moto também, e a FIP dela subiu. Ela não está mais 25, ela está 29. Eu fiz o consórcio quando ela custava 25 mil, então a minha carta de crédito vai ser de 25 mil. E aí eu sou contemplado agora, quando ela está custando 29 mil reais. Eu vou receber uma carta de crédito no valor de 29 mil reais e vou continuar pagando o mesmo valor de parcela, tá? Não tem nenhum acréscimo nesse caso. Então é bem legal, o cliente ele tem essa atualização. No caso de imóvel, como ele pode comprar em qualquer local, ele não vai ter essa atualização, tá? Mas no caso de veículo, no caso de serviço, que ele consiga comprovar essa atualização de aumento de preço, ele tem sim esse ganho. Vamos lá, atraso de pagamento. O atraso no pagamento da parcela de consórcio é extremamente prejudicial para o grupo. Sem saldo de caixa, não é possível realizar contemplações. Por isso, deixa de pagar as prestações Desculpe. Vamos lá. Atraso de pagamento. O atraso no pagamento da parcela do consórcio é extremamente prejudicial para o grupo. Sem saldo de caixa, não é possível realizar contemplações. Por isso, deixar de pagar as prestações acarreta consequências para o consorciado, nas condições estabelecidas em cada contrato. Então, cada contrato é diferente, mas aqui ele dá alguns exemplos do que pode ocorrer se o cliente atrasar. Caso queira retomar o pagamento, ele arca com juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre as parcelas não pagas, sendo o valor calculado sobre o preço atualizado do bem ou do serviço. Não pode votar nas assembleias gerais. Ele deixa de participar dos sorteios e não poderá ofertar lances, isso enquanto ele estiver com o pagamento em atraso, tá? Após determinado período inadimplente, é excluído do grupo de consórcio. Dependendo do caso, ele pode ser restituído do valor já pago, tá? Não é sempre. Se ele estiver contemplado, mas não tiver utilizado o crédito, ele tem a carta de contemplação cancelada. Então o cliente ele tem que ler o contrato dele, ele tem que estar ciente do prazo que ele tem para comprar o bem, o serviço que ele está adquirindo com a carta, tá? Porque se ele for contemplado e ele não utilizar essa carta, vamos dizer que no contrato diz 30 dias para ele utilizar a carta. Se ele não utilizar a carta nesses 30 dias, a contemplação dele é cancelada, a carta dele é cancelada, tá? Se já estiver de posse do bem ou tiver contratado o serviço, tem as garantias fornecidas executadas pela administradora. Então isso daí pode ser um cadastro no sistema de inadimplentes, pode ser uma retomada de bem, pode ser bastante coisa. O cliente ele tem que ver aí o que está escrito no contrato dele, tá? No caso de desistência do consórcio, o cliente está pagando em dia e ele quer desistir do consórcio dele. Restituição de valores. O consorciado que deixa o grupo do consórcio, ele está sujeito à aplicação da cláusula penal por quebra de contrato. A ele são devolvidas as quantias pagas referente ao fundo comum, que é o valor destinado à compra do bem ou serviço atualizado. Não são restituídos os valores pagos referentes a taxas de administração e fundos de reserva ou seguros se contratados. Então, o que isso significa, gente? A pessoa está pagando ali, ela paga todo mês R$500, tá? Só que em cima, nesses R$500, ele está pagando R$20 de seguro, tá? E ele está pagando mais 10% de taxa de administração. Então, ele vai ter abatido R$70 de todas as parcelas que ele já pagou. Se ele já pagou 10 parcelas, daria R$5.000, só que ele vai ter abatido R$700 aí que não são restituídos. Então ele recebe 4.300. Tá? Esses 4.300 ele tem atualização monetária, tá bom? Então ele não vai receber também esses 4.300. Era para ele receber os 4.300, só que vamos dizer que rendeu uns juros aí de 5%. Então ele vai receber em torno aí de... daria 430 com 10%. Ele vai receber em torno de 4.515.
nesse caso, tá bom? Reativação da cota, a gente já comentou. Encerramento do grupo. Comunicado. Na última Assembleia Geral, a administradora apresenta aos participantes a prestação de contas do grupo. A partir dessa data, ela tem até 120 dias para encerrar o grupo definitivamente. A administradora também tem um prazo de 60 dias contados da data da última Assembleia Geral para enviar comunicado aos consorciados excluídos ou que não utilizaram o crédito que o valor está disponível para ser retirado em dinheiro. A administradora também comunica a todos os consorciados ativos que os saldos do fundo comum, e se for o caso do fundo de reserva, estão à disposição para devolução em espécie, em dinheiro, eles rateados proporcionalmente ao valor das respectivas prestações pagas. Tá? O que significa isso? Vamos pegar um exemplo bem prático aí. A pessoa ela pegou um consórcio para pagar em 100 meses, ela está pagando R$1.000 por mês. A carta de crédito dela seria de 80. Tá? O que vai acontecer se for encerrado o grupo e ela não foi contemplada ainda? Ela pagou 100 meses, então ela pagou R$100.000, só que ela não foi contemplada. Ela vai receber em dinheiro o valor dela que foi pago, ela pagou R$100.000, tirando a taxa de administração e o seguro. Então vamos dizer que tirando a taxa de administração e seguro, de R$90.000, de R$85.000. Ela vai receber esses 85 mil mais a correção monetária, tá? Então ela recebe às vezes até mais do que o valor da carta de crédito dela, e isso já quitado, tá? Então por isso que algumas pessoas consideram o consórcio como uma forma de investimento. Agora vamos lá, dica para comprar uma cota contemplada. Vocês já sabem que nós possuímos cotas contempladas de consórcio. O cliente ele tem que dar o valor de entrada. O valor de entrada ele é calculado pela administradora. Então, às vezes pode ser 30% do valor da cota, pode ser 40% do valor da cota, 10% do valor da cota. Ou também pode ser o valor que já foi pago pelaquela cota. Um cliente que desistiu da cota, tá? Ele pegou o valor dele de volta e a administradora está vendendo novamente. A carta ela já está contemplada, só precisa ser pago o valor que tinha sido pago pelo outro cliente. E aí o novo aquisitor ele vai pagar as parcelas restantes, tá? Normalmente, uma cota contemplada ela tem uma taxa de juros um pouco maior do que uma cota nova. A diferença não é tão grande, porém para quem procura aí um bom negócio, um ótimo negócio na verdade, seria melhor um consórcio novo e aí a pessoa ir dando lances. Se não for contemplado, pelo menos vai abater aí em futuras parcelas. Gente, quem que é o público-alvo de um consórcio? O público-alvo de um consórcio ele varia bastante, porque o consórcio ele possui consórcio de imóvel, consórcio automotivo, ele possui consórcios de serviços. Quem que seria então público-alvo? Público-alvo para o consórcio hoje, ele está em torno aí dos seus 30 a 40 anos, é uma pessoa que ela tem uma estabilidade, tá? Só que ela não tem a renda suficiente para realizar um financiamento, ou então ela não quer pagar os juros total de um financiamento. Então ela prefere continuar, no caso de um imóvel, ela prefere continuar morando de aluguel e pagando o consórcio para ser contemplado e ter uns juros muito mais baixos. Então, seria uma pessoa que ela busca segurança, tá? Ela não tem a renda necessária para um financiamento, ou ela não quer pagar esses juros do financiamento, que é muito maior do que os juros do consórcio. Normalmente os juros do financiamento ele é de 2 a 3 vezes maior do que os juros do consórcio. Os juros do consórcio hoje ele giram na casa dos 17% aos 18% no valor do contrato total, no custo efetivo total, enquanto um financiamento de imóvel ele pode chegar aí aos seus 80% a 100%. Então é algo absurdo, tá? Um juros legal de financiamento de imóvel a gente consegue aí na casa dos 40%. Mas tipo um juros ótimo mesmo. No caso de serviços já muda um pouquinho, tá? Porque no caso de serviços é um sonho da pessoa. A pessoa ela tem o sonho
de ir para Disney. Quem aqui que nunca pensou, eu quero ir para Disney? Só que uma viagem para Disney, por pessoa, ela custa na faixa aí dos seus 12 a 15 mil reais. Isso se a pessoa já tiver passaporte, já tiver visto, ela custa aí nessa faixa por conta que o dólar está muito caro. A pessoa ela tem um sonho de ela e o marido dela, e ela e a filha, ela tem esse sonho. E ela não quer ir guardando aos poucos porque ela acaba gastando o valor, ela não tem um controle financeiro tão legal, então ela prefere fazer o consórcio para poder realizar essa viagem. Nesse caso compensa, é um sonho da pessoa e ela quer realizar. Essas pessoas, elas normalmente elas têm um poder aquisitivo um pouco menor ou elas têm um descontrole de gasto, tá? E às vezes, para não dizer sempre, elas estão negativadas, tá? Então, quem busca um consórcio para realização de serviços, normalmente elas estão negativadas. O seu cliente ele te procurando um crédito pessoal, alguma linha de empréstimo, só que ele já falou, eu estou negativado, eu sou autônomo, eu não tenho um score alto, algo do tipo, oferece para ele um consórcio, explica para ele que mesmo que ele não seja contemplado, no final ele vai ter o valor dele de volta acrescido de juros. Então é aí um fator predominante para o cliente ele fechar, tá bom? O consórcio ele é altamente rentável, tanto para o cliente quanto para nós, vendedores de consórcio. Então você consegue ajudar o seu cliente e ainda assim ter um lucro legal, tá? Você consegue trabalhar com diversos tipos, consórcio se a pessoa estiver querendo comprar, a pessoa está querendo comprar um Gol, tá? Um Volkswagen Gol, um carro de entrada aí, só que com R$50 a mais, ela consegue pegar um consórcio no qual ela pegaria, não sei, uma Toro, ela pegaria um Tigo, ela pegaria uma CR-V, uma HR-V, um carro melhor, tá? Não digo que um Gol seja ruim, tá? Mas um carro de poder aquisitivo maior, por conta que a parcela do consórcio ela é extremamente baixa. Então, se a gente for pegar aqui um consórcio de automóvel aí a pessoa consegue pagar R$300 por mês para um crédito de 20 mil. Se ela aumentar um pouquinho, se ela aumentar para pagar R$400 por mês, ela consegue pegar um crédito de 30, 35 mil reais, dependendo das condições, ou até às vezes até mais do que isso. Então o consórcio ele é muito bom, tanto para o cliente quanto para nós, e ele é muito atrativo, muito fácil de vender, beleza? Qualquer dúvida que tenha ficado, pode me mandar mensagem ou pode deixar a mensagem aqui no comentário que a gente vai estar de olho também, a gente vai estar respondendo. Muito obrigado, boas vendas a todos.